Fala galera, meu nome é Cristiane, sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Primeira coisa que nós temos que entender é por que a gente usa essa palavra para se referir a esse acontecimento que eu já vou explicar o que foi. Por que revolução? Gente, revolução é um termo que a gente utiliza, uma palavra, para se referir a um grande acontecimento, uma coisa que realmente vai transformar a sociedade, a política, a economia, a cultura de forma geral, a forma de pensar. Então, esses grandes acontecimentos que mudaram o mundo são chamados de revolução. A Revolução Industrial foi uma mudança na forma de produzir as coisas. Antes, por exemplo, para você ter um sapato, ele era feito de uma forma artesanal, à mão, de forma manual. Depois, eles vão começar a dividir o trabalho e fazer com que cada pessoa faça uma parte desse produto e lá no final vai surgir a máquina a vapor que vai revolucionar a forma como se produz as coisas. De forma geral, isso foi a Revolução Industrial, só para vocês se situarem. Aconteceu mais ou menos lá por volta de 1760, não tem como deixar muito claro por quê. Porque a criação da máquina a vapor não tem uma data muito específica, mas foi ali que começou essa revolução, mais ou menos nesse período, no final do século XVIII, e começa na Inglaterra. E aí nós temos que tentar entender por que a Inglaterra é pioneira, por que ela foi a primeira nesse processo, hein, meus amigos? A Inglaterra, ela tinha todas as condições possíveis. Ela estava dedicada ao comércio desde muito antes, desde a época das grandes navegações, eles já estavam preocupados com o comércio, então eles tinham uma burguesia no poder que estava interessada em fazer o capitalismo crescer. Outra questão é que eles tinham mão de obra, porque as pessoas tinham saído do campo, eles começaram a investir na criação de ovelha, que exige menos mão de obra, ou seja, menos gente trabalhando. E aí muita gente foi para as cidades, o famoso êxodo rural, né? E aí isso vai fazer com que tenha muita mão de obra, muita gente para trabalhar lá na Inglaterra. Outro motivo é que eles tinham também matéria-prima, o carvão, que era inclusive usado para a máquina a vapor. E também tinham outras matérias-primas que seriam necessárias. Como que o processo era feito antes, pra gente poder entender o que muda? Vamos pensar aqui comigo. Na fábrica, nós temos uma grande diferença do trabalho manual. Vamos pensar aqui como que funciona isso? Vamos dar um exemplo prático. Esse copinho, essa dobradura que eu fiz aqui. Se eu fosse artesã, né, o artesanato existe desde a antiguidade, tá? Ele vai começar a mudar depois com a fábrica. Antes da fábrica tem um outro tipo de trabalho que é a manufatura, mas eu vou explicar bem rapidamente porque a gente não tem muito tempo hoje aqui, tá? Então lá na época do artesanato, como que as pessoas produziam? Por exemplo, eu vou fazer um copinho. Eu vou fazer o processo todo, eu vou contar com a ajuda da minha família, mas eu vou fazer o produto, eu vou usar as minhas ferramentas para produzir esse produto que eu vou vender. E tem esse detalhe: eu vou poder chegar para uma pessoa e vender o produto. Então eu vou estabelecer o preço que eu vou cobrar, o lucro vai ser meu e eu controlei todo o processo da produção desse copinho. Certo? Isso é artesanato, a gente fez manualmente, a gente tá num ambiente mais familiar, não tá usando máquinas e consigo vender o produto. Só que daí, claro, tem uma diferença muito clássica, né, do artesanato para o produto que a gente tem hoje, por exemplo. Aqueles que são produzidos em larga escala, em grande quantidade. É o fato de que antes as pessoas não compravam necessariamente para consumir. Essa coisa de hoje em dia a gente ir numa loja, por exemplo, e ver uma vitrine cheia de roupa, e aí você tem vontade de comprar aquele produto. Isso era muito difícil lá na antiguidade, Idade Média, até na Idade Moderna, quando começa a manufatura. O que acontece? As pessoas, elas compravam produtos quando precisavam. Ah, minha bota tá muito velha, já não aguento mais usar ela lá, não tá mais dando certo. Tinha normalmente uma só, usava até gastar. E aí que você comprava outra. Não tinha essa ideia de consumismo, de você olhar lá, ficar com vontade de comprar ou ter várias coisas de uma só, de um tipo de produto só pra poder exibir ou pra poder variar. Então, esse consumismo vem com a Revolução Industrial. Aí, beleza, ó, comprei o copinho porque eu tava precisando. E o detalhe do artesanato é que ele é feito sob medida. Então, veio alguém, me encomendou esse copinho e eu fiz sob medida. Eu fiz um só, então a qualidade vai ser maior, mas claro, o preço também vai ser maior, porque eu vou demorar mais tempo pra fazer, porque eu vou fazer um de cada vez. Com a Revolução Industrial, isso vai mudar um pouquinho.
ao invés de uma pessoa só fazer o copo, várias pessoas vão dividir as etapas necessárias para fazer esse copo, e isso vai deixar mais rápida a produção. Automaticamente a produção vai ficar mais barata. E aí eles conseguem comprar mais matéria-prima de uma vez só, isso também vai deixar mais barato. E ao invés de o trabalhador vender o copo, ele vai fazer o quê? Ele vai vender a sua força de trabalho e não mais um produto. Agora ele vende a força dele, a capacidade intelectual, a carga horária, o tempo que ele tem, ele vende e recebe um salário em troca. Essa é a grande diferença. Antes ele vendia o produto, agora ele vende a carga horária que ele tem, a força de trabalho, e ali ele ficava na fábrica até 18 horas. Já imaginaram o que é isso, meus amigos? 18 horas! Pensando que o dia tem 24 horas, não sobra muito tempo pra viver, né? E as condições nas fábricas eram terríveis, eram muito complicadas, e a gente já vai falar sobre isso. Automaticamente, eles conseguem potencializar essa produção. E ao invés de produzir um copo num determinado tempo, eles conseguem produzir vários copos. E ali, quando eles dividem as tarefas, ó, eu vou abrir o meu copinho aqui na dobradura só pra vocês entenderem. Quando eles dividem as tarefas, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar mais rápida a produção. Então, uma pessoa vai ser responsável por cortar o papel, outra pessoa vai ser responsável por dobrar, aí a outra vai fazer essa dobradura, a outra vai fazer essa dobradura, a outra vai fazer essa dobradura. Esse processo que a gente chama de produção em série e a divisão do trabalho. As etapas são divididas. Isso vai gerar o quê? Uma especialização do trabalho. O que quer dizer isso? A pessoa vai ficar o tempo inteiro fazendo só aquela função. Ele vai perder o controle sobre o processo inteiro de produção daquele produto. Outra característica que vem com a Revolução Industrial, que é bem interessante, é o fato de que eles vão criar crédito, ó, fiz um cartão de crédito aqui, e até uma moeda especial, 50 cristilins. Pensando, claro, no meu nome. Essa nota aqui, esse cartão, representam o quê? O crédito que surge nesse momento. Então as pessoas vão começar a consumir. O que eu acabei de explicar não acontecia antes. E aí, com a possibilidade de ter dinheiro, claro que a longo prazo isso vai acontecendo, tá? A partir da Revolução Industrial, as pessoas vão começar a consumir mais. E também existe uma outra coisa, a propaganda. Sim, os copos da Cris Cris. Se eu não fizer uma boa propaganda, eu não vou conseguir convencer as pessoas a comprarem os meus produtos. Essa lógica da propaganda vem depois da Revolução Industrial, porque agora, como tem muito produto a ser oferecido, a gente cria competitividade. As pessoas não estão comprando mais apenas por necessidade. E aí nós temos que fazer uma boa propaganda, né? Ó, copos sustentáveis, hein, meus amigos? Com o passar do tempo também, eles vão criar a lógica da esteira. Já viram uma esteira? O produto vem até o trabalhador. Isso para potencializar o trabalho, fazer com que ele se mexa cada vez menos e fique o tempo inteiro produzindo isso. E aí, pensando a questão da carga horária, as dificuldades que eles tinham dos trabalhadores, a gente entende o porquê que eles ficavam exaustos ou sofriam algum tipo de acidente nas máquinas, justamente porque as condições eram péssimas, os ambientes eram úmidos, as doenças acabavam se proliferando, era tudo muito escuro e, como eu falei, eles trabalhavam muitas horas e aí o cansaço chegava, obviamente. Mas eles também resistiram. Ó, eu coloquei mais uma plaquinha aqui, ó, que as péssimas condições do trabalho geraram o quê? Resistência. Isso é muito importante a gente sempre pensar, tá? Porque na história as pessoas sempre resistiram, mesmo que as condições fossem péssimas, os operários também resistiam e tentavam mudar. E para tentar resistir, eles criaram um movimento chamado ludismo, que também surgiu lá na Inglaterra, com o objetivo de quebrar as máquinas, mas não é porque eles acreditavam que o problema estivesse necessariamente na máquina. Eles tinham consciência de que ao fazer isso, eles iriam gerar um tipo de prejuízo para os patrões e poderiam negociar. Também fizeram um movimento chamado cartista, onde eles escreviam cartas falando sobre as péssimas condições e com o tempo eles foram criando sindicatos para representá-los com relação aos patrões. Vou mostrar pra vocês aqui algumas imagens futuristas pra gente pensar um pouquinho essa ideia de que as máquinas viriam e substituiriam o trabalho humano, qual que é o imaginário em torno das máquinas, né? Eu vou mostrar rapidamente, ó, tô mostrando aqui algumas imagens que são de 1900, de um artista francês, que projetavam lá nos anos de 1900 o que seriam os anos 2000, e a gente percebe que eles imaginavam muito o uso de objetos voadores, né? Máquinas que voavam.
Tem até aquela que eu mais gosto, que eles colocam o ovo e já sai o pintinho lá, já crescidinho, né? Então, existe todo um imaginário em torno da tecnologia que a gente vai tentar explorar agora na nossa atividade. Você vai fazer um texto pensando nas tecnologias do futuro. Você pode falar sobre inteligência artificial, sobre o que você imagina que vai acontecer no futuro com relação às máquinas, se as máquinas um dia poderão realmente substituir o trabalho humano e o que você imagina do futuro tecnológico que nos aguarda.